Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que é autenticamente impossível haver paz entre os terroristas palestinos do Hamas e o Estado de Israel. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O terrível, brutal e covarde ataque terrorista palestino do Hamas contra Israel, que deixou mais de 1.200 civis mortos, inclusive 3 brasileiros, milhares de feridos e mais de uma centena de raptados, e a resposta que Israel está dando neste momento, atacando e destruindo instalações, bases e redutos dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, tem levado muitas pessoas a se perguntarem por que é tão difícil chegarem a algum tipo de entendimento comum, algo que, no longo prazo, possa conduzir a um processo sólido de paz na região. Para respondermos essa pergunta, precisamos entender a natureza do Hamas, o contexto em que foi criado e, acima de tudo, qual é a sua missão. O Hamas é um subproduto radicalizado do movimento palestino que nasceu durante a chamada Primeira Intifada, uma longa série de protestos violentos entre palestinos e israelenses que começou em dezembro de 1987 e só terminou em setembro de 1993. Durante a Intifada, grupos de palestinos mais extremistas, desagradados com aquilo que consideravam uma postura exageradamente submissa e cordial de outros grupos palestinos, decidiram criar os seus próprios grupos, adotando métodos reconhecidamente terroristas, como ataques suicidas e ataques visando especificamente a população civil israelense. E assim, no âmbito da Intifada, nasceram diversos grupos terroristas palestinos, como a Jihad Islâmica e o Hamas, que ao longo dos anos foi crescendo na faixa de Gaza, alcançando cada vez mais força política na região, ao ponto de, em 2006, vencer a Fatah, um grupo palestino mais moderado e conciliador nas eleições para o parlamento palestino. As divergências entre a Fatah e o Hamas eram tantas que, em 2007, ambos os grupos iniciaram uma terrível guerra civil na faixa de Gaza, resultando na completa expulsão da Fatah, que passou a se focar apenas na Cisjordânia, deixando a faixa de Gaza totalmente nas mãos do Hamas, que naquela época já estava totalmente radicalizado. Uma radicalização que atraiu o apoio dos inimigos naturais de Israel, com destaque para o Irã. A diferença fundamental entre o Hamas e o outro grupo palestino dominante, a Fatah, é que a Fatah aceita negociar com Israel em um contexto envolvendo a coexistência pacífica de 2 estados na região. Mas o Hamas defende que toda aquela região pertence apenas aos árabes, com aquele grupo terrorista declarando na sua própria constituição que a sua missão envolve a completa destruição do Estado de Israel e a criação, naquele lugar, de um califado islâmico. Portanto, ao contrário de outros grupos um pouco mais moderados, para o Hamas não há qualquer possibilidade de diálogo com Israel. Mas é importante deixar bem claro que, como referi aqui, o Hamas não passa de um subproduto extremista e radicalizado do movimento palestino. Um movimento que é totalmente válido na medida em que defende, por meios pacíficos, a existência de 2 estados na região. É, por isso, imperativo não confundir o Hamas com o movimento palestino. Os terroristas do Hamas não representam as reais aspirações dos palestinos que querem, assim como Israel, ter um país para chamar de seu. O Hamas representa apenas os interesses desestabilizadores dos inimigos naturais de Israel, com o Irã há quase 2 décadas financiando, armando e treinando aqueles terroristas para permitir a Teherã atacar indiretamente Israel, sem correr o risco de levar com ataques israelenses de retaliação. Ou seja, o Hamas só existe hoje porque interessa a países como o Irã manter Israel debaixo de intensa pressão e tensão, com os líderes terroristas do Hamas e a ditadura iraniana buscando justamente por uma resposta israelense mais dura e contundente a toda essa pressão.
Através dessa resposta israelense, com bombas demolindo instalações terroristas por toda a faixa de Gaza, o Hamas consegue radicalizar ainda mais o seu movimento, atraindo ainda mais carne de canhão, principalmente entre os jovens, ao mesmo tempo em que se apresenta como vítima, mostrando civis mortos e feridos por ataques israelenses. Civis que o Hamas faz questão de manter na linha de frente, justamente para que sejam mortos e feridos, com seus corpos, a sua dor e o seu sofrimento sendo usados para mobilizar a opinião pública internacional a favor da causa terrorista. O Irã, pelo seu lado, consegue afastar potenciais aliados árabes de Israel, como aconteceu com a Arábia Saudita, que anunciou recentemente que está paralisando temporariamente as negociações para a normalização das relações com Israel. Como se costuma dizer, o Hamas não tem 120 reféns, o Hamas tem 2,5 milhões de reféns, usados para manter um fluxo constante de novos terroristas radicalizados para suas fileiras e, acima de tudo, como escudos humanos, atrás dos quais os terroristas se escondem do contra-ataque israelense. E é por isso, por defender a completa destruição do Estado de Israel, por fechar as portas a qualquer tentativa de aproximação ou negociação pacífica, por atuar como uma autêntica organização terrorista, com seus ataques visando única e exclusivamente os civis, e por não passar de uma mera marionete nas mãos dos inimigos de Israel como o Irã, que nunca haverá a possibilidade de haver paz entre o Hamas e Israel. A única alternativa é a completa destruição daquela organização terrorista e o fim da presença de extremistas e terroristas islâmicos na faixa de Gaza, abrindo caminho para a expansão de grupos palestinos com uma postura mais conciliadora e que não se limitam a ver nos ataques terroristas o único caminho para a paz na região. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.